Olá pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos começar essa série de exercícios de física, começando devagar aqui, né? Cinemática, movimento em uma dimensão. Vamos resolver alguns exercícios do livro do Moisés, né? Nessa série de vídeos, né? Que eu vou fazer. Então vamos lá, começando aqui, questão número 1 do capítulo 2, né? Que fala sobre movimento, cinemática em uma dimensão. Vamos lá. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é 30 km por hora, tartaruga é 1,5 metros por minuto. Distância a percorrer é de 600 metros e a lebre corre durante meio minuto antes de parar para uma soneca. Qual a duração máxima da soneca para que a lebre não perca a corrida? Resolva analiticamente e graficamente também. Então vamos lá, vamos colocar aqui primeiro quais são as informações, né, que o problema passa aqui para a gente. Ele nos deu a velocidade, vamos colocar aqui, velocidade da lebre, né, de 30 km por hora. Ele deu a velocidade da tartaruga de 1,5 metros por minuto, reparem nas unidades aqui, né? E ele deu também que a distância total percorrida é de 600 metros, né? Ele quer que a gente veja quanto que a lebre vai ter que dormir, né? O máximo de tempo que a lebre vai dormir para que ela possa ganhar a corrida. Então, para ganhar a corrida, qual é a condição, né? O que tem que acontecer? Que o tempo total que a lebre vai ter, né, para percorrer esse caminho todo, o tempo total da lebre tem que ser menor do que o tempo total da tartaruga, tá? E aqui vamos ver, o tempo total que a lebre vai percorrer é dividido em 3 etapas, né? O percurso que a lebre vai percorrer é dividido em 3 etapas. A primeira é a primeira corrida, né? Que ela dá, esse meio minuto. Aí depois ela para e depois ela continua. Então são 3 momentos. Então eu tenho o tempo da primeira corrida, vamos simbolizar pelo tempo 1 aqui, mais o tempo da soneca, mais o tempo da segunda corrida da lebre, tudo isso tem que ser menor do que o tempo total da tartaruga. Só que a tartaruga, ela percorreu esse caminho de uma só vez, com velocidade constante, né? Então eu posso fazer que o tempo total que ela vai gastar, né, para percorrer esse caminho é igual à distância total dividido pela velocidade que ela tem, né? Pela velocidade constante que ela correu. Tá? Lembrando que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né? Então o tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Então essa daqui é o que eu tenho que... são as condições que eu tenho que resolver. Só que aqui vamos ver, esse tempo número 1 da lebre somado ao tempo 2 da lebre, seria o tempo que ela gastaria, né? A soma desses 2 tempos é o tempo que ela gastaria se ela tivesse correndo de uma só vez, né? Sem parar para a soneca. Então eu também posso substituir esses 2 tempos da seguinte maneira. Vamos colocar aqui o tempo da soneca mais a soma desses 2. Veja se você concorda comigo. É igual a distância dividido pela velocidade da lebre, tá? Porque esse tempo aqui corresponde ao tempo que a lebre gastaria se ela percorresse o percurso, né, de uma só vez. Tudo bem? Bom, vamos manobrar a nossa álgebra aqui. Então, o tempo da soneca tem que ser menor. Passa isso aqui para lá. Distância dividido pela velocidade da tartaruga menos distância dividido pela velocidade da lebre. Vou colocar essa distância em evidência. Isso daqui vai ser igual a distância vezes 1 sobre velocidade da tartaruga menos 1 sobre velocidade da lebre. Certo? Então, o tempo da soneca tem que ser menor do que a distância vezes... Agora eu vou fazer essa subtração de frações, né? Colocar tudo numa única fração. Então, tem aqui velocidade da lebre, velocidade da tartaruga, velocidade da lebre menos velocidade da tartaruga. Certo? Então aqui com a álgebra já armada, agora é só substituir, né, substituir os valores.
Só que reparem que aqui em cima eu tenho uma subtração de grandezas que estão em unidades diferentes. Então eu preciso converter isso daqui para a mesma unidade se eu quiser fazer essa operação. Tá? Então eu vou converter a velocidade da lebre de km por hora para metros por minuto, né? Que eu acho que é mais natural aí, combina melhor com as outras grandezas. Então, 30, vamos colocar aqui, 30 km por hora, vou multiplicar pelos fatores de conversão aqui, né? Eu quero metros por minuto, então eu vou colocar 1 hora tem 60 minutos e 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros por quilômetro. Aí, sumo com esse quilômetro aqui em cima, aqui embaixo, embaixo, hora em cima, me sobra metro por minuto, que é o que eu quero, e fazendo essa conta, eu vou obter 500 metros por minuto, é a velocidade da lebre. Tá? Então, agora eu posso substituir os valores aqui na expressão que eu tenho. Então, o tempo da soneca tem que ser menor do que a distância total era 600 metros vezes. Aí eu tenho a fração aqui. Velocidade da lebre é 500, agora metros, né, por minuto, vezes velocidade da tartaruga 1,5. Aqui, velocidade da lebre, 500 menos 1,5. Certo? Se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar, vamos lá, 600 vezes 500 vezes 1,5 dá 750. 500 menos 1,5 dá 498,5. Né? Se eu fizer essa conta aqui na maquininha, vamos lá, vamos fazer. Essa conta na calculadora deu 398,8 minutos. 398,8 minutos, que é o tempo em minutos da soneca. Eu posso converter isso daqui, né, para uma forma estendida do tempo. Então eu tenho que o tempo da soneca tem que ser menor do que 6 horas, 38 minutos e 48 segundos é a forma estendida, né? É o equivalente a 398,8 minutos, é o tempo que a gente está procurando, ok? Graficamente, isso daqui vai ficar da seguinte forma. Eu tenho já o gráfico preparado aqui, né? Graficamente, então, eu tenho essa situação, né? Então, aqui eu tenho a corrida da tartaruga em laranja, né? Então foi um percurso só, com velocidade constante. E aqui eu tenho em azul o percurso da lebre, né? O primeiro percurso, aqui a soneca, em que ela ficou parada no mesmo lugar, e aqui o segundo percurso. Aqui esse gráfico ele não está em proporção, mas eu coloquei os valores. Então, em meio minuto depois, né, da primeira corrida, a 500 metros por minuto. Então, meio minuto depois, nesse primeiro percurso, a lebre percorreu 250 metros, aí ficou parada, né, nessa posição durante os 398 minutos, 8, né? E depois continuou o caminho. Esse aqui está se referindo ao tempo da soneca necessário para que a lebre chegue junto com a tartaruga, né? Então, qualquer coisa a mais do que isso, a lebre perde a corrida. Ok? Então, tá aí. Primeiro exercício resolvido. Vamos lá. Questão número 2 desse mesmo capítulo. Um carro de corridas pode ser acelerado de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Ele quer que a gente compare a aceleração média correspondente com a aceleração da gravidade e calcular, né, se a aceleração for constante, que distância o carro percorre até atingir 100 km por hora. Vamos lá. Então, primeiro comparar com a aceleração da gravidade. Então, nós temos aqui que a aceleração da gravidade G é igual aproximadamente a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que calcular a aceleração para comparar, né? Eu tenho que calcular a aceleração desse carro em metros por segundo ao quadrado também, né? Sabendo que a aceleração média é igual ao ΔV sobre o ΔT.
t. Então vamos calcular. Bom, então ele deu que a aceleração média desse carro, né, que esse carro ele faz 100 km por hora em 4 segundos. Né? Então aqui 100 km por hora dividido por 4 segundos é a aceleração dele nas unidades que ele deu. Agora a gente tem que transformar tudo isso em metros por segundo ao quadrado. Então, para fazer isso, eu tenho que transformar essa velocidade aqui, 100 km por hora, em metros por segundo para eu poder ter o segundo ao quadrado aqui embaixo. Então, só multiplicar pelos fatores de conversão. Né? Deixa eu colocar aqui em cinza. Então, aqui eu tenho 1000 metros por quilômetro. Então, cada quilômetro tem 1000 metros. E aqui eu tenho 3.600 segundos por hora. Tá? Então, se eu fizer essa conta, eu vou sumir com esse quilômetro daqui de cima com o quilômetro daqui de baixo, sumo com essa hora aqui de baixo com essa hora aqui em cima, sobra metros por segundo, vezes o segundo que já está aqui, fica metros por segundo ao quadrado, é a unidade que eu quero. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com essas conversões de unidades para que a gente não se perca. Então fica isso daqui. Né? Agora eu faço essa conta, né? Se eu fizer essa conta, eu vou obter uma aceleração média de 6,94 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer? Então aqui a gente já tem a aceleração média desse carro, comparado com a aceleração da gravidade, 9,8, a gente vê que a aceleração da gravidade é maior, né? Então a aceleração da gravidade é maior do que a aceleração média desse carro. Tá? Mesmo sendo um carro bastante potente, né? 0 a 100 km por hora é até que uma aceleração boa, ele ainda tem uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade. E aí ele quer o seguinte, se essa aceleração for constante, que distância o carro percorre até atingir 100 km por hora. Aqui ele está dando aceleração, velocidade e distância. A gente vai usar a equação de Torricelli para resolver esse problema. O que a equação de Torricelli diz? Que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, né? o deslocamento. Então fica x menos o x inicial. Se a gente considerar que a velocidade está indo de 0 a 100 km por hora, então a velocidade inicial é 0. Deixa eu tirar ela aqui. Velocidade inicial é 0. E aqui, como eu não tenho nenhum referencial, isso aqui é a distância total, então eu posso assumir que esse carro partiu da origem. Então meu x0 também é 0. Então essa expressão fica aqui na expressão, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração e vezes a posição. Né? A posição, no caso, como eu iniciei aqui na posição igual a 0, então isso aqui nada mais é do que a distância que ele está me pedindo. Né? Então eu posso isolar a distância aqui e eu tenho que a distância vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Tá? Agora, para substituir os valores agora, eu tenho que garantir que tudo esteja na mesma unidade. Então, nós temos aqui velocidade em quilômetros por hora, mas aqui a aceleração em metros por segundo. Então, eu tenho que converter essas coisas. Né? Acho que é mais fácil converter para quilômetros por hora. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu tenho 100 quilômetros por hora. Vamos lá. 1000 metros por quilômetro vezes 1 hora tem 3.600 segundos. Né? Então, se eu fizer essa conta, vamos ver quanto dá. 27,78 aproximadamente, né? 27,78 metros por segundo. Então, é esse valor que eu tenho que usar para a velocidade. Certo? Então, daí eu substituo aqui. Distância é igual a 27,78 ao quadrado
dividido por 2 vezes a aceleração, 6,94. Tá? Vamos fazer essa conta. Bom, pessoal, fazendo essa conta aqui na calculadora, eu vou encontrar um valor de 55,6 aproximadamente metros. Tá? Esse valor está arredondado, está um pouquinho diferente do gabarito do livro, porque nós fizemos, né, os arredondamentos aqui, as aproximações, e isso vai interferir, né, no resultado final. Mas essa daqui é a conta, a distância que ele percorre ao atingir a velocidade de 100 km por hora. Ok? Então, segundo exercício resolvido. Vamos lá, questão número 3, diz o seguinte: o motorista percorre 10 km a 40 km por hora, os 10 km seguintes a 80 e mais 10 km a 30. Qual é a velocidade média do seu percurso e compare com a média aritmética das velocidades. Essa é uma questão interessante porque é uma dúvida bastante comum, né, a gente associar a velocidade média com a média das velocidades. Tá? Isso é uma confusão muito comum que se faz aqui em cinemática. Tá? Então vamos ver. Vamos colocar os valores. Né? Então no primeiro trajeto que o motorista percorre, então ele percorreu 10 km a uma velocidade V1 de 40 km por hora. No segundo trajeto, outros 10 km com a velocidade de 80 km por hora. E um terceiro trajeto, também de 10 km, a uma velocidade de quanto? 30 km por hora. Tá? Então, a média das velocidades, vamos colocar aqui, a média aritmética das velocidades, média das velocidades. É a média aritmética, soma as 3, divide por 3. Então, a média seria 40 mais 80 mais 30, dividido por 3. Tá? Isso daqui dá 40 mais 80, 120, mais 30, 150, dividido por 3. Isso daqui vai me dar uma média aritmética de 50 km por hora. Isso daqui é a velocidade média? Não, vamos ver por que não, vamos comparar. A velocidade média, o que ela é? É o delta x, o deslocamento total, dividido pelo tempo total do percurso, né? Delta x pelo delta t. Então, para calcular a velocidade média, eu tenho que ter essas informações. O delta x eu sei que é a soma, né, das distâncias que ele percorreu em cada um dos trajetos. Então, eu tenho que o meu delta x é de 30 km, né? A distância total 30 km. Agora, o tempo total eu não sei, eu tenho que ver pelas informações de cada trajeto. Né? Então, eu sei que o tempo total é a distância pela velocidade, né? Usando essa mesma fórmula. Então, no primeiro trajeto, o tempo total, o que ela é? A distância percorrida dividido pela velocidade, né? A velocidade desse primeiro trajeto. Então, seria 10 dividido por velocidade 40. 10 km, 40 km por hora, isso aqui dá 1,4 não, 1 sobre 4, 1 quarto de hora, né, nas unidades que ele está fornecendo. Pelo mesmo princípio, né, a gente tem que o tempo total do 2 é 1/8 de hora e o tempo total do percurso 3 é 1/3 de hora. Então, o total, né, o tempo total que eu estou procurando é a soma desses tempos aqui. Então, meu ΔT total é 1/4 mais 1/8 mais 1/3, né? 17 sobre 24 horas. Então, esse daqui é o tempo total que eu preciso aplicar nesta fórmula aqui. Então, a minha velocidade média, vamos colocar aqui embaixo, a minha velocidade média que eu estou procurando é igual a ΔX, né, que é
vamos colocar de novo, ΔX sobre o ΔT, que é igual aos meus 30 quilômetros, dividido por isso daqui, né? Então eu tenho, dividir pela fração é multiplicar pelo inverso, então vezes 24 dividido por 17. Isso daqui vai me dar uma velocidade média de 42,3 km por hora, tá? Então reparem que é diferente, né? A velocidade média de um objeto, né? Ela é diferente da média aritmética das velocidades, não é a mesma coisa. Então a gente não pode pensar na velocidade média como sendo a média das velocidades. A gente tem que aplicar a expressão correta, né? Que é essa daqui, né? Se a gente quiser calcular a velocidade média, ok? Então, terceiro exercício resolvido.